durante toda a minha vida, o meu único sonho, o meu maior sonho era ser professora. E me formei aos 17 para 18 anos de idade, ingressando em escolas públicas, primeiro no estado e depois na prefeitura de São Paulo, e vivi todos os sonhos nesses lugares. E a partir desse momento em que eu entro na sala de aula, eu denomino como o solo sagrado. Para mim, a sala de aula é esse espaço, é esse lugar onde os corações se entrelaçam, as ideias se proliferam e, acima de tudo, um lugar de gente. Nessa trajetória, enquanto professora, muitos momentos foram extremamente significativos e marcantes. Tendo em vista que sempre trabalhei em comunidades carentes, tínhamos que criar algo que pudesse trazer as famílias para a escola. E havia, sim, muitas dificuldades. Havia famílias que não tinham chuveiro, que não tinham alimento, e havia um rio próximo. Nesse rio jogavam de tudo, sofá, materiais velhos. Então precisava haver uma conscientização. Então procurei o vereador local, falei da canalização do rio, tentei mostrar as dificuldades, mas para tudo isso precisava de um grande projeto. Então esse foi o maior projeto da história da minha vida. Foi maravilhoso e fizemos várias ações. Eu trago um breve histórico dessa reconstituição do cargo de coordenação pedagógica, indicando e mostrando quais são as funções e o seu verdadeiro papel. Então, cientificamente, a partir dessas pesquisas que eu realizei, com diários de bordo para os sujeitos da pesquisa, eu pude descobrir que não havia, de fato, uma identidade social. O coordenador pedagógico faz de tudo um pouco, sendo que coordenar é colocar em ordem pensamentos, ideias e ações. E esse coordenador eu trago neste livro numa reflexão muito profunda sobre o seu verdadeiro papel, que é mediar o projeto político-pedagógico e a praxis docente. Então, o coordenador pedagógico está entre ambos. O que for combinado aqui no projeto político-pedagógico, o papel do professor, a gestão da sala de aula, a maneira que eu lido com os meninos, as minhas metodologias utilizadas, tudo isso será discutido no PPP. Se foi combinado, chegamos num consenso, a praxis docente deverá, a priori, refletir essa questão do PPP, tudo que foi discutido. O coordenador pedagógico, o papel dele é mediar a praxis docente e o projeto político-pedagógico para verificar se há consonância entre ambos, para que haja um salto qualitativo na questão do processo de ensino e aprendizagem. Tanto pela ESG, que hoje é uma grande tendência, eu diria que mais do que uma tendência, é uma necessidade. Uma necessidade porque a escola, ela não faz parte da sociedade, ela é a sociedade. Ela carrega os nuances, as perspectivas, os medos da própria sociedade, a insegurança desse mundo líquido, como diz Bauman, de um imediatismo, de relações fragilizadas. E hoje a escola precisa assumir um compromisso ético com o ambiente. Educar não é só ensinar contas, não é só ensinar rios e afluentes. Educar é educar para a vida, para esse lugar que estamos vivendo, enfatizando o compromisso que nós temos enquanto educadores. As novas competências dos coordenadores pedagógicos, se estiverem atreladas e utilizarem como referência ESG, que é o meio ambiente,
o social e a governança, ele estará dando um salto qualitativo. O que quer dizer isto? Que as novas competências dos coordenadores precisam ir além e trazer para a comunidade local, para a comunidade escolar, uma nova ideia, um novo pensamento. Não é modismo, é um compromisso ético com o meio ambiente, fazendo com que o menino perceba como as nossas ações, as nossas atitudes têm feito o planeta sofrer. Então, ações como reciclagem, como cuidados. Agora é época de rematrícula, coloquem na entrada da escola o ser humano que a escola quer formar. Porque estas palavras ligadas e vinculadas a sentimentos, valores e habilidades é que irão direcionar toda a ação da escola. Então, por exemplo, se eu quero um aluno, um estudante que tenha voz, que seja ouvido, que fale sobre si mesmo, sobre as coisas do mundo, sobre a sua história, sobre os seus sonhos, isso precisa primeiro estar claro nessa visão de ser humano, para que depois, com o trabalho dos educadores, com os comandos ali na sala de aula, ele chegue e possa ser e se tornar um grande protagonista. O protagonismo, na verdade, para mim, é uma grande escuta, é dar voz, é dar importância, é perceber os nuances que esse menino tem em relação ao mundo, à vida, às dificuldades, à diversidade, a sua própria história. É lindo quando você vê o Ciranda, por exemplo, construir um livro com esse trabalho que eu verdadeiramente me apaixonei, porque eu sinto isso, que existe uma verdade, que existe uma possibilidade, gente, de fazermos a diferença. E o trabalho que Ciranda vem desenvolvendo, que calou meu coração aqui, demonstra isso. Isso é do meu coração. Eu percebo que quando o professor está engajado, envolvido, quando ele faz uma roda e conversa, por exemplo, sobre a importância de aceitar as diferenças, sobre a diversidade, sobre o valor de cada um, você está criando um novo olhar para a educação. E a educação é isto. Eu não vou mudar o mundo, isso já dizia o Paulo Freire. Eu não transformo o mundo, eu transformo as pessoas, inspirando as pessoas. Eu digo que o professor, ele acende a chama do amor, da paixão, do afeto, das possibilidades. E a sala de aula é este espaço onde os meninos precisam estar juntos, não apenas recebendo conteúdo de cima para baixo, mas é a história da vida deles, é a história deles, é a voz do menino. Quando uma criança desenha, o desenho é a expressão máxima do pensamento, o desenho é uma expressão da alma, o desenho, ele traz todo o pensamento, o sonho de uma criança, suas palavras, a história que ela consegue construir, e por se tornar autora, por ter uma obra, isso faz toda a diferença. Que a Ciranda de Livro, ela traz, além do processo de inovação, de transformação, ela traz um grande diferencial para a escola. Qual dos pais não tem um sonho para os seus filhos? E quando os pais percebem a intencionalidade educativa das ações que a escola vem realizando, sendo que uma delas é de tornar o seu filho um grande protagonista, um menino que se torna autor, isto é um grande diferencial. Ser autor é poder contribuir
com o outro, para o outro, porque imagine a alegria dessa família, das famílias que tem a possibilidade ou não de adquirir o livro, isso chama-se isonomia, mas de perceber o cuidado, o capricho, o carinho na edição desses livros. Com certeza a família ficará imensamente feliz, ela pode ser até convidada para escrever a biografia dos seus filhos, de fazer parte, e o aluno escrevendo. Olha que lindo, gente, porque o colégio pode fazer um grande evento para que seja a noite do autógrafo. E isto, gente, é tão bonito e tão diferente de tudo que eu tenho visto. Por isso eu estou encantada e por isso eu sugiro de fato que vocês conheçam, porque o Ciranda tem um cuidado, um esmero na confecção dos livros. Ele dá todo o apoio, todo o suporte. Eu sou favorável ao uso, sim, das tecnologias. Ela pode ser maravilhosa, pode estimular a criatividade, pode envolver o aluno em aprendizados inéditos, fantásticos, mas é preciso saber. E é preciso também que haja uma harmonia. É preciso que a escola não esqueça o seu principal papel, que é fazer um menino aprender. E para aprender é preciso vivenciar, escrever à mão. A inteligência artificial pode ser fantástica, pode minimizar algumas questões de planejamento do professor, se usadas como referência e não como verdade. Então, é sempre uma aliança interessante, desde que haja cuidado, desde que o professor não esqueça jamais da importância do aprendizado ser constituído por meio da experiência, da manipulação, da vivência. Um aluno não aprende só escutando, só aprende vendo, ele aprende fazendo. Por isso, o Ciranda de Livro é esta oportunidade em que o menino vai expressar as coisas que sente, vai dar voz à sua palavra e vai mostrar para a humanidade como é importante pensar sobre algo para deixar um legado. Nós sabemos que há muitos estudos sobre a questão da autonomia, que hoje é um dos grandes focos da educação, essa busca pela autonomia. Na realidade, a autonomia, ela pode ser aprendida, ela pode ser estimulada por meio de ações que tragam para as crianças uma forma de estar e de ser alguém. Então, exemplos. Na família, a questão da autonomia é quando eu tenho o estudante, o filho, tem um papel claro, evidenciar esse papel social enquanto filho, no olhar atento. Por exemplo, arrumar a cama. Isso desperta e desencadeia ações de autonomia, porque a responsabilidade sobre os seus atos não é o único papel da autonomia, mas é de libertação, de entrega. Nós costumamos dizer que a autonomia é sempre relativa. Sim, ela é sempre relativa, porque é necessário que se adeque às regras, aos combinados, porque a sociedade, a escola e a família, sem combinados, sem regras, não proporciona autonomia. E a autonomia é, por exemplo, escrever um livro. É uma conquista, é um processo de libertação, é gerado pela autonomia de pensar, de registrar e principalmente de aliar a escrita aos mecanismos de arte. Autonomia é você saber
agir em prol do bem comum. É você ter um olhar atento para as suas atitudes e saber até onde vai o limite que não fira, não ultrapasse, não machuque o outro, que cuide do outro, que acelere no outro a possibilidade de estar juntos, de vivenciar plenamente a grandiosidade que é ser estudante. Olha, gente, uma outra paixão muito grande assim que eu tenho e que faz muito sentido para que haja uma educação significativa para professores e para estudantes é que lá no projeto político-pedagógico, quando pensamos na visão de ser humano, o ser humano que eu quero formar, já está nascendo um projeto. Mas a pedagogia de projetos é um modo de ser, é um modo de agir. E a pedagogia de projetos, ela tem muitas fases ou processos. Então, para que o projeto seja de fato dos estudantes e não do professor e somente da escola e decidido lá na cúpula, é muito importante que o aluno seja escutado. Então, o melhor da pedagogia de projetos é que ele nasce dessa escuta. Para ser um escritor, é preciso que também haja movimentos literários na escola. Eu gosto muito de um trabalho que realizei há um tempo atrás, chamado Tertúlia Literária. Foi numa comunidade carente, em que os meninos não liam. E aqui fica uma sugestão para vocês. Escolher um livro. Eu amo esse livro, Caixa Surpresa. Eu acho ele incrível, porque ele é da Ângela Carneiro. Esse livro me acompanha há muito tempo. Tem sonhos, luzes e cores e uma tampa de cristal. Então eu vou trabalhando. Você está convidado a conhecer os meus segredos. Trate-a com cuidado, abrindo-a com a ponta dos dedos. E esse livro eu uso sempre, tanto em formação de professores, em cursos que eu ministro sobre desenho. Eu gosto muito da Poliana, da Eleonor, que traz algumas ideias. Eu gosto muito de livros que tratam de valores, sabe, gente? Valores, de sentimentos, de cuidado, principalmente de sentimentos. E minha grande paixão de autor é Rubem Alves. Eu sou apaixonada por ele. Aqui, ele sempre diz que eram histórias para pequenos e grandes. Nós, enquanto professores, quando incentivamos e estimulamos a leitura, o conhecimento, porque o livro, o que é o livro? O livro é o ápice do aprendizado. Eu gosto muito do Rubem Alves, o patinho que não aprendeu a voar. Então, esses livros, eles podem estimular, avivar, trazer à tona para a criança que amplie o seu universo, o seu conhecimento. A libélula e a tartaruga é maravilhoso também. Amo o passarinho engaiolado, de paixão por ele. Muitas vezes, né, temos a liberdade de ir além, de ousar e ficamos ali no padrão estabelecido, com medo, né, de ir além. Se Ligue em Você, é do tio Gasparetto. É um livro maravilhoso. Esse Se Ligue em Você é lindo. Ele trabalha com sentimentos. Existe uma luzinha no seu peito, uma luz que os olhos não veem, mas quando ela está acesa a gente sente. Gosto muito do Feitiço do Sapo, O Desafio do Mar. E para os adultos, para os professores, a primeira sugestão que eu tenho é Vygotsky. Leiam Vygotsky, gente. Leiam Vygotsky para vocês descobrirem como se dá a formação de conceito de uma criança, como ela faz uso da linguagem, qual o papel da linguagem, para você trabalhar com amorosidade, que é do meu amigo Amaro França, Gestão Humanizada. Leia o livro da professora Celim, Avaliação Nossa de Cada Dia. Nós somos professores
e somos professores amorosos e de alma. Imagine você, professora, criar a possibilidade de fazer do seu estudante um autor. Isso é maravilhoso. Você já pensou nessa possibilidade? Porque veja, nós temos as crianças ali à nossa frente e o nosso papel é este, é fazer com que a cada atividade ele desenvolva habilidades capazes de torná-lo autor. Na educação infantil temos objetivos de aprendizagem, temos campos de experiências. Criar é expressar um pensamento e cabe a nós, enquanto professores, oportunizarmos essa vivência, construirmos em conjunto essa parceria com a Ciranda de Livro. Já pensou sobre isso? Que coisa maravilhosa você ter todo o respaldo, todo o apoio, toda a construção para um trabalho que você realizou de maneira excelente. Viva, gente! Vamos viver isso? Um beijo!